A brincadeira, então, é a seguinte: a gente estava falando sobre o último método de ordenação que a gente vai implementar em aula, que é o Quicksort. O Quicksort, ele é um método de ordenação muito utilizado em várias linguagens, né? Então, a gente fez essa implementação na última aula, a gente testou ele, viu, comparou, fez algumas métricas e discutimos sobre ele. E, no final, fiz uma proposta de uma atividade avaliativa para vocês. É bem interessante o Quicksort, porque ele, se você for pegar, sei lá, C, linguagem C, a linguagem C implementa o QSort, que é a função de ordenação que implementa por dentro dela, né, o Quicksort. Dentro das ordenações, se você procurar na classe utilitária do Java, o Arrays, você tem um sort lá, e o sort, se você for ler, a implementação é do Quicksort por debaixo dos panos. Então, o sort, na verdade, do Arrays é o Quicksort rodando. E você tem em várias linguagens a implementação do Quicksort, porque o Quicksort ele é considerado, né, através das análises assintóticas da vida, das notações Big O e análises de complexidade algorítmica, ele é o método de ordenação mais rápido que a gente tem. A complexidade algorítmica dele é O n log n. Então, o que acontece? Ele tem uma interação completa vezes o logaritmo de n. E isso daí para a gente é muito rápido, porque a gente percebeu, quando a gente implementou lá a busca binária, que quando a gente fala de algo logarítmico, ele vai pegar o tamanho todo, dividir por 2, pega o resultado, divide por 2, pega o resultado, divide por 2, e essa divisão que a gente tem é o que forma o nosso logaritmo. Então, por exemplo, a gente está fazendo divisão em duas partes, então você está tendo base 2, e se você tiver, por exemplo, 1000 elementos, quantas divisões você teria? Seria 2 elevado a quanto daria 1000? Aproximadamente 10, 1024, né? Seria o número exato, 2 elevado a 10. Mas 10 iterações, 10 momentos, 10 etapas, 10 passos. Então, se você tiver 1000 elementos, vezes 10 mil iterações, você vai ter 10 mil execuções. É muito? É muito, mas só que se você fosse imaginar aí, por exemplo, o caso dos algoritmos que a gente estudou até o momento de ordenação, Bubble Sort, Insertion Sort e o Selection Sort, eles são complexidade n vezes n ao quadrado, né? Complexidades quadráticas. E aí, se você tivesse 1000, era 1000 vezes 1000. 1000 vezes 1000 é 1 milhão. 1 milhão é melhor que 10 mil? Nunca, mas nunca é melhor, né? Então a gente viu esse detalhe daí. Só que a gente tem alguns problemas de comparação que a gente vai discutir, vai rever, que o algoritmo do merge sort, ele é também um algoritmo de complexidade O n log n, né? Então o Ozão n log n é mesma. E aí, como que a gente pode decidir se o merge é melhor do que o quick, né? Qual que é a conversa aí que a gente teria que ter? A gente tem que fazer a análise mais aprofundada do algoritmo para entender qual que tem benefícios em cima um do outro, né? E a gente conversou sobre isso daí na última aula. Então vamos dar uma olhada no algoritmo do Quicksort e o que a gente fez, né? A gente implementou o algoritmo do Quicksort, a primeira parte do algoritmo, né? É a seguinte: a gente tem um processo chamado pivô, né? A gente tem que eleger um pivô e fazer um pivoteamento, né? Que é dividir isso daí. Quando a gente faz o pivoteamento, né? A gente elege o pivô, a gente conta quantos são os elementos menores que ele. Então, a gente passa por todos os elementos e a gente conta quantos são os menores. Quando a gente conta quantos são os menores, a gente acaba descobrindo a posição que o pivô deve ficar. Então, nesse primeiro caso aqui, por exemplo, a gente elegeu o último elemento aqui como sendo o nosso pivô. A gente pegou ele aqui, pivô, e a gente descobriu quantos elementos são menores que ele. A gente contou aqui. Esse é menor, não. Esse é 1, não. 2, 3, 4, 5. Contamos, então, um total de 5 elementos menores que o pivô que a gente encontrou. Então, o pivô entra na posição 5. 0, 1, 2, 3, 4. A gente contou 5. Ele entra na posição de índice 5. Então, quer dizer que quando a gente conta a quantidade de menores, a gente descobre qual é a posição correta do elemento. E essa daí é uma grande sacada, né? Se a gente contar a quantidade de elementos menores que o elemento que a gente está
marcando, elegendo como nosso pivô, a gente sabe exatamente que posição que ele vai entrar. Isso daí era o que a gente tinha implementado até a penúltima aula. Agora a gente deu uma ideia da seguinte forma. Por que a gente não particiona, né? A gente não separa o nosso array em menores que o pivô e maiores que o pivô. E essa daí é uma técnica bacana. Então a gente pegou agora o nosso pivô, além de separar, além de colocar o pivô na posição correta, a gente separa para o lado da esquerda, a gente coloca os menores que ele, e para o lado da direita a gente coloca os maiores. Essa é a técnica de particionamento através de um pivô. Então a gente está dividindo o nosso array em um determinado elemento, a gente descobre a posição que ele tem que entrar, e todos os elementos que são menores do que ele ficam à esquerda, os maiores ficam à direita. Perfeito, você olha isso daí e você fala, legal, mas não está ordenado. E não está ordenado, a gente está particionando, então está dividido em partes, que eu garanto que quem está antes é menor que ele, quem está depois é maior. E tenho mais uma garantia, eu garanto que ele está na posição correta. Então, aqui, nesse momento, eu garanto que o meu pivô, ele está na posição final que ele deve ficar. Ele está na posição correta que ele tem que ficar. Não devo mais mexer nele. Ele não deve ser mais manipulado nem utilizado para nada. O que eu preciso fazer? Eu preciso agora trabalhar com os dois arrays que eu tenho. Então, eu peguei aqui o primeiro, o array da esquerda, e vamos trabalhar com ele. Como que a gente vai fazer? Vamos executar esse processo de pivoteamento novamente e particionar o nosso trecho de dados, né, o nosso trecho do array aqui novamente. Então, a gente elegeu mais uma vez o pivô, sendo o último elemento do trecho, elegemos ele e a gente fez lá a divisão. Colocamos os menores para a esquerda dele e os maiores para a direita. Beleza. A partir disso, eu tenho garantia que esse cara daqui está na posição correta e esse também está na posição correta. E uma garantia também eu tenho. Se não tiver nenhum elemento, eu não preciso fazer nada. Se tiver apenas um elemento em uma das partições que sobrar, esse elemento está na posição correta, porque não tem com quem fazer mais trocas. Então, eu posso garantir que esse elemento também está na posição correta. Então, esse daqui na posição correta, esse na posição correta e esse na posição correta. Então, a gente chegou aqui no segundo pivô, a gente já conseguiu 3 elementos colocados na posição correta. Legal, perfeito. Vou pegar novamente esse trecho da esquerda. Peguei ele mais uma vez. E ele, mais uma vez, eu vou eleger o pivô e eu vou colocar o pivô na posição correta. Olha só, coloquei o pivô na posição correta. Então, essa posição, garantido, tá certo. Aqui não tem ninguém, não vou fazer nada. Sobrou 2 elementos para esse lado. Vou também repetir o processo nesse cara daqui. Elejo o pivô, coloco o pivô na posição correta. Antes dele vai ficar vazio, porque não tem ninguém antes dele, só são 2 elementos. E do outro lado vão ficar os maiores. Beleza. E com isso daí, aqui é apenas um elemento, garanto que está certo. Então, todos esses elementos estão certos. Agora eu preciso trabalhar com esses 2 últimos aqui. Terminou esse lado, a gente vai voltar e vamos fazer o processo de pivoteamento e particionamento aqui. Faz lá a eleição do pivô, vou particionar e ele vai resolver descobrindo que, no final, tudo se encontra ordenado. E é esse o processo daí. E ele está descrito aqui passo a passo o processo de ordenação. E aqui eu não vou repetir, porque já está gravado, vocês podem assistir depois. Mas esse é o processo do Quicksort. E aí o que acontece, né? A gente pensou da seguinte forma: a gente pode pegar esse algoritmo, deixa eu abrir aqui, pivoteamento, ordenando o pivoteamento. E a gente pode fazer isso daqui, né? Então, a gente pode fazer o primeiro passo aqui, só para caber tudo na tela. Então, aqui está a execução passo a passo, né? Para fazer a ordenação disso daqui através do método do pivoteamento e particionamento, né? Como que a gente vai fazer? A gente elegeu, teve aqui uma primeira chamada do método de pivoteamento, né? De particionamento. Depois, ele fez todo o esquema de colocar na posição correta, então colocou os menores para um lado, os maiores para o outro e o pivô na posição correta. A segunda chamada ele fez para esse lado daqui e ele vai fazendo exatamente isso, vai fazendo a separação que a gente comentou. Aqui está descrito passo a passo, né? Dizendo o que está sendo analisado e comparado com o quê e o que acontece após essa comparação, né? E aí vem todo o passo decorrente. E nisso daí, a gente percebeu o seguinte, que são
algumas chamadas. No completo são 5 chamadas, né? No total são 5 chamadas ao método particiona. E a gente escreveu esses métodos particiona, né? Então a primeira, tá aqui, deixa eu só reduzir para caber na tela. A primeira chamada do particiona, eu vou pegar o meu array todo e ele vai pegar o último elemento. Aí depois eu vou pegar a metade da esquerda e vou particionar de novo. Vou pegar aqui a metade da esquerda. Depois eu acho que esse aqui é o trechinho da direita desse segmento. E lá em cima, depois o último trecho também da direita, pego e particiono. Com essas 5 chamadas, a gente consegue ordenar. E aí, algo que é importante, né? A gente tem que perceber quais são os momentos que acontecem essa chamada. Olha só que bacana, a gente tem alguns casos muito emblemáticos. Um é esse daqui, ó, quando tem um array vazio, né? Quando ele chega e de um dos lados não tem nada, fica vazio, eu não preciso fazer mais nada. E quando tem apenas um elemento, eu também sei que está tudo certo. Então, eu só devo de particionar quando tiver pelo menos 2 elementos. Ou seja, se tiver mais que um, eu particiono. Senão, não vale a pena, porque não vou fazer nada. Um elemento só, ele já está ali na posição que tem que estar. 2, eles podem estar na posição correta, ou eu tenha, talvez, que inverter. É algum dos processos que a gente vai fazer. Então, essa daí é a descrição mais importante que a gente tem nesse momento. Por que que ela é importante? Que quando a gente pega esse cara daqui, e a gente vê aqui que ele tem chamada do particiona, a gente vai perceber que a gente vai fazer exatamente isso daqui. A gente vai pegar, chamar o método de particionamento, para dividir ele em 2 partes, vai ordenar um dos lados dele, ou seja, o lado da esquerda, e o outro lado, que é o lado da direita. E note, essa posição daqui é sempre exclusa, né? Porque se você vai até até o tamanho do array, ele é excluso, então a gente não precisa contar. Então vai da posição 0 até menor que a posição do pivô. E depois eu vou da posição do pivô mais 1. Por que que eu estou fazendo isso daqui? Bem, eu não falei que quando eu acho o pivô, eu conto a quantidade menores, né, do pivô, eu descubro qual que é a posição que ele tem que ficar, e se eu colocar ele nessa posição, ele não precisa ser mais mexido. Então, olha só, se eu estou fazendo o particionamento da posição 0 até o tamanho 8, que é o tamanho do nosso array, 8 elementos, ele vai pegar o pivô, que está na última, e ele vai particionar de tal forma que fique desse jeito esses dados aqui que a gente colocou, né? Ficando desse jeito, eu, da próxima vez que for executar, eu vou fazer de 0 até 5, porque o 4 vai ser o meu último elemento. Eu fiz de 0 até 8, o 7 foi meu último, então eu faço de 0 até 5, o meu 4 vai ser o último. E depois, eu não posso começar na 5, eu tenho que começar na 5 mais 1. Então, o meu 0, o meu início agora, é a posição 6. Não é mais o 5, porque o 5 já está na posição devida dele. E aí eu faço do 6 até menor que o tamanho. Se você for perceber, é exatamente isso que foi escrito aqui, né? Foi esse código. Eu estou pegando, executando o particiona, depois eu mando ordenar um trecho e mando ordenar o outro, porque o bendito do pivô já está na posição correta. Então, eu tenho um trecho aqui, eu tenho o pivô que está na posição correta, eu tenho outro trecho aqui. E esses 2 trechos aqui eu preciso ordenar, que é a metodologia que a gente já viu, que é o famoso dividir para conquistar. Então, a gente está dividindo o nosso trabalho em partes para a gente poder chegar no resultado. Isso daqui, se a gente for analisar, é um caso de recursão. Então, esse daqui é o caso recursivo, porque ele se chama, o nome do método é quicksort, é o método de ordenação, ele está se chamando. Então, é um caso recursivo. E eu preciso, para resolver o problema do dividir e conquistar, o caso base, que é quando ele não faz mais a recursão. E quando ele não faz mais a recursão? Ué, a gente falou aqui, né? Quando tem nenhum elemento ou quando tem um elemento. Quando tem nenhum ou um, ele não faz. Ele precisa ter mais que um. Então, eu fiz aqui, ó. A diferença do início para o término tem que ser maior que um. Finalizei esse processo. Aqui é onde vai ser, se for menor ou igual a 1, é o meu caso base. Ele vai parar de se chamar. E exatamente, ó, caso base, ele para de se chamar. Esse cara, então, é o quicksort da esquerda, mais o pivô, mais o quicksort. E a gente vai fazer nesse processo, que é exatamente o que a gente desenhou aqui, né? Então, voltando lá, ó, você tem aqui
vai chamar o quicksort, você chama o quicksort passando tudo, ele vai particionar. Colocou o pivô, você chama o quicksort para esse lado e o quicksort para esse lado. Particionou, você vai chamar o quicksort para esse lado e o quicksort para o outro lado. E você vai repetindo o processo, né? E vai repetindo o processo. Esse processo sendo repetido várias vezes é a recursão. E a recursão acaba sendo resolvida de forma muito tranquila, desde que você entenda o passo do algoritmo, né? O desenvolvimento do algoritmo, como que deve ser feito. Feito isso, você elegeu, resolveu a posição correta dele, vai ter as duas partes, chama de nova ordenação, até que você não tenha quantidade de elementos suficientes para você fazer bagunça ali, né? Para você poder mexer ou trocar ou deixar da forma que esteja. E aí, com isso daí, você finaliza o seu processo de ordenação. Acabou. Lindo, maravilhoso, perfeito. Era isso que a gente queria fazer e a gente ordenou. Joia. A partir desse momento, então, a gente tem aqui o nosso algoritmo de ordenação. Nosso algoritmo de ordenação, ele tem que fazer, se tiver mais que um elemento no trecho que está sendo analisado, ele vai particionar, vai ordenar de um lado, ordenar do outro. E é isso daí que ele faz. É o trabalho dele, é esse. E é muito bacana. E aí você fala assim, pô, legal, o Quicksort é famosíssimo, conhecido por ser muito rápido, mas a complexidade algorítmica dele é a mesma que o Merge Sort. E daí, como que a gente pode fazer para avaliar? Para avaliar isso daí, a gente pode trabalhar da seguinte forma. A gente pode colocar alguns pontos de medida para a gente verificar, né? Então, eu coloquei aqui 3 variáveis, né? Para fazer contadoras. Um para contar as chamadas do método de ordenação, que é o próprio Quicksort, o método de particionamento, e ele tem uma troca, que ele vai trocar os elementos de posição. Então, ele conta quantas vezes chama o método de ordenação, quantas vezes chama o método de particionamento e quantas vezes chama o método de troca. E depois a gente vai ver também para o merge sort. Esse algoritmo já está pronto, né? A gente já fez em aulas anteriores, e aí a gente só fez aqui alguns ajustes, né? A contagem da chamada do método merge sort, as chamadas que são recursivas, e ele utiliza o processo de intercalação. O merge, ele vai por intercalação, né? Então, a quantidade de vezes que ele chama o método de intercala. E aí a gente tem esses 3 pontos. Para facilitar, para a gente poder ver pelo menos ter 3 casos de análises iniciais, né? A gente criou os mesmos arrays, né? Então a gente tem aqui um array com os dados desordenados, né? Com uma ordem aleatória qualquer. Então a gente fez isso tanto para o Quicksort como para o Merge Sort, os dados são os mesmos, então tá lá, mesma coisa. Aí a gente colocou os dados em ordem crescente, exatamente igual. E repetimos o processo para os dados em ordem decrescente e também para os dados em ordem decrescente. Mesma coisa, tanto para o Merge como para o Quick. E aí, o que aconteceu? A gente fez uma chamada para os dados desorganizados, para os dados ordenados de forma crescente, para os dados ordenados de forma decrescente. Então, quando a gente executou a primeira vez, a gente chamou aqui o Merge Sort, ele vai chamar aqui para os dados desordenados, a gente zera tudo, né? E depois mostra o total contabilizado. Para o crescente, para os dados em forma decrescente. E é isso daí que ele vai fazer. Então, rodando esse cara daqui, ele vai mostrar somente essa informação para a gente. Olha só, se os dados estiverem desordenados, ele vai chamar 15 vezes o método merge sort, vai fazer chamada recursiva 7, logo ele faz o intercala 7 também. Se os dados estiverem ordenados de forma crescente, ele vai repetir com os mesmos valores. E se os dados estiverem organizados de forma decrescente, vai ter a mesma quantidade de chamadas. Mesma coisa vai acontecer. Bacana, vamos deixar esse aqui do lado por enquanto. E o Quicksort, né? Vamos ver aí se o Quicksort tem mais chamadas, né? E o que acontece nessas chamadas. Então, compilando esse cara e executando, olha só. Quando os dados estão desordenados, ele chama 11 vezes o método de ordenação. Se os dados estão ordenados de forma crescente, ele chamou 15. Decrescente, ele também chamou 15. Só que com os dados ordenados de forma crescente, ele chamou no método de troca 35 vezes. E se tiver em ordem decrescente, ele chamou o método 19 vezes. Contra apenas 14 vezes para os dados bagunçados. E aí, se você pegar os dois e comparar, você vai ver aqui. Opa. É esse e esse.
quero esse aqui para cá e esse aqui para cá. Agora eu estou vendo os dois, lerdo. Estava mostrando, não estava percebendo. Olha só o que está acontecendo. A gente tem aí um caso bem interessante, isso daqui esclarece muita coisa para a gente. A primeira informação muito importante que vai esclarecer é: o quicksort não é constante na sua execução, o merge sort ele é. Então, o merge sort, independente da ordenação dos dados, ele tem o mesmo tempo de execução. Então, sempre ele vai ter o mesmo tempo de execução. O merge sort não. O merge sort, dependendo do posicionamento dos dados que você está lá, do seu conjunto, do seu set, né, de dados, do seu conjunto de dados, ele tem uma execução diferente. E aí a gente entra no mérito dos casos de execução, né? A gente tem 3 casos possíveis, né? A gente tem o melhor caso, que é quando ele executa de forma mais rápida. A gente tem o pior caso, que é quando ele demora mais para executar. E a gente tem o caso médio, que você soma os tempos do mais rápido e do mais demorado e divide por 2, uma média aritmética simples, você tem o tempo médio de execução do teu algoritmo. E é bem assim mesmo, você fazendo esse processo. Então, você pode verificar o seu algoritmo para o melhor dos casos e para o pior dos casos. E se for analisado aí o merge sort para o melhor dos casos, ele acontece quando a gente tem um balanceamento perfeito dos particionamentos, né? Então, vamos voltar aqui no merge sort. Quando a gente consegue eleger um pivô que ele seja exatamente o meio, então, por exemplo, esse aqui seria bom, ó. O 3.7 seria um bom pivô, porque ele estaria bem no meio, ficaria com 4 dados para um lado e 3 dados para o outro, né? Ficaria com 3 valores de um lado e 4 do outro. Muito legal, tá bem balanceado. Lembrando que isso aqui é de tamanho par, né? Não é de tamanho ímpar. Então, esse balanceamento é muito bacana, porque ele fica bem certinho. E se quando ele dividir novamente, ele também conseguir um balanceamento bom, ele vai fazer uma divisão tão boa que vai ser log de n, os níveis. Então, se eu tiver 8, vai ser 2 elevado a quanto que vai dar 8? 2 elevado a 1 é 2, 2 elevado a 2 é 4, 2 elevado a 3 é 8. Então, ele teria 3 níveis. Então, esse daí seria o ideal, é 3 níveis de execução do quicksort. Então, perfeito. Vezes todos os elementos que ele tem que varrer, você tem aí a execução mais rápida possível. Então, que é n vezes o log de n. E quando que isso não é legal? Bom, vamos imaginar agora que os dados estejam em ordem crescente, que é o caso aí do segundo nota, do nota 2 nosso, né? Quando os dados já estão ordenados de forma crescente e eu mando ser ordenado novamente, o que, que acontece? O pivô vai ser o maior dos valores. Então, vou pegar aqui o resultado, né? O pivô, que a gente está pegando na última posição, né? Nesse algoritmo, a gente elegeu ele como sendo na última, poderia ser na primeira, e etc. A gente elegeu esse cara daqui como sendo o nosso pivô. E ao eleger esse cara aqui como sendo o nosso pivô, ele sendo o maior, ele vai criar um particionamento totalmente desbalanceado. E aí o que, que acontece? Vai ficar com um lado vazio, ou seja, não tem elemento maior que ele, vai ficar vazio, um conjunto vazio de dados, e no outro vai ter todo o restante do array. Só que aí ele vai fazer a partição novamente para esse outro conjunto. Para esse outro conjunto, esse daqui, se eleito o pivô, vai ser novamente a mesma coisa. Vai ter um conjunto vazio para o lado da direita e para o lado da esquerda todos os dados. E isso daí vai acontecer quantas vezes? N. E aí você tem n vezes n. N vezes n, você vai ter um algoritmo quadrático, né? ON quadrado, que vai cair na performance do bubble sort, do selection sort ou do insertion sort. Ele pode ser tão bom quanto o merge sort e tão ruim quanto o selection, insertion ou bubble sort. Então, em questão de complexidade. Aí você fala assim, ué, então eu vou usar o merge sort. É o primeiro pensamento que bate na cabeça da gente. Vou usar o merge sort, então. Sim, faria muito sentido você usar o merge sort, pois o merge sort é constante isso daí. A diferença está no seguinte, que
o quicksort, ele não tem uma constância de execução. Ele pode ter um caso ótimo, que é n log n, mas ele pode ter um caso péssimo, né? Que é o pior dos casos, que ele tem uma performance quadrática aí, né? N quadrado. E aí, o que, que acontece? Como que eu posso analisar isso daí? Quando a gente está comparando algoritmos, né, de complexidades diferentes, é tranquilo, porque, por exemplo, você tem aqui o algoritmo 1, então vamos lá pensar no algoritmo 1. Esse algoritmo 1 aqui, a gente vai dizer que ele é O de N. Beleza? O de N. Então, se eu tiver 10 elementos, ele demora 10 unidades de tempo para executar. Se eu tiver 1000, ele vai demorar 1000 e assim por diante. Então, ele é tempo linear, né? E aí você pode falar assim, beleza, e se eu tiver um outro algoritmo que ele é O n quadrado? Então, vou colocar n2 aqui. N quadrado. Então, beleza, se eu tiver 2 elementos, ele demora 4 unidades de tempo. Se eu tiver 4 unidades de tempo, 4 elementos, ele demora 16 unidades de tempo. Se eu tiver 10, ele demora 100 unidades de tempo. Então, ele cresce muito ruim. Aí você fala assim, nossa, então aqui está na cara, né? Que esse daqui, o algoritmo 1, ele é muito mais rápido, né? Então, a execução dele é muito mais rápida e isso aqui é fácil. O problema tá quando a gente pega algoritmos que têm mesma complexidade. A complexidade, ela é dada, né? Ela é dada pelo seguinte, é dada pelo tempo e pelo valor constante, né? Então você tem tempo e constante. O tempo é esse O, N de alguma coisa aqui que a gente está colocando. E a complexidade, né? A complexidade, perdão, a constante, né? A constante é um valor que você vai contar e aí você vai verificar quantas instruções esse executa, que deve dar um número diferente normalmente, né? Então vamos supor que o primeiro tenha 5 de constante e o segundo tenha 1 de constante. Então, esse cara aqui tem 5 e esse daqui tem 1 de constante. Então, são valores que você deve somar ao seu conjunto de dados. Então, se a gente tiver valores iguais, você começa a perceber que esse daqui ele é mais rápido, porque a constante dele é menor. E o que acontece é que o valor da constante do algoritmo merge sort é maior do que do quicksort. O do quicksort é bem pequeno. Por quê? E aí tem uma explicação muito legal. O quicksort, vamos dar uma olhadinha aqui no algoritmo em si. A gente tem aqui que a chamada recursiva dele não faz muito sentido para a gente, que não tem nada tão interessante, mas o método de particionamento tem. O particionamento, ele mexe com os dados dentro do próprio array. Ele está manipulando os dados dentro do próprio array e ele não tem que gravar em um array temporário. Já o merge sort, se você for ver lá o método de intercalação, a gente cria um array temporário. E é aí que está o problema, porque depois que eu faço a intercalação no array temporário resultante, eu tenho que jogar ele de volta para o meu array original. Então, esse processo daqui é que torna o valor constante do merge sort maior. E aí acaba que o quicksort tem um desempenho maior por não ter que copiar os dados de volta. E aí, nesse caso em específico, você tem que o método de ordenação quicksort, ele tem um valor constante muito melhor, muito menor do que o do merge sort. E por isso, no melhor dos casos do quicksort, ele é mais rápido na execução do que o merge sort, por causa do valor constante que ele tem, que ele é bem mais rápido. Isso daí é muito interessante, muito útil para a gente. Então, essa característica dele de ser mais rápido agiliza para caramba o nosso lado. Por quê? Porque ele tem um detalhe importante, né? Como que eu posso garantir, né? Eu acho que essa é a melhor fala. Como que eu posso garantir que ocorram dados que vão fazer com que o meu algoritmo sempre tenha uma probabilidade de ser n log n, né? Bem, não é tão simples assim, porque deixa eu pegar esse aqui. Porque o que acontece aqui? Se você eleger o pivô como sendo, por exemplo, aqui, o último elemento, ou se você eleger ele como sendo o primeiro elemento, travado, cravado,
A probabilidade é que você tenha muitos casos ruins. E aí? O ideal para o merge sort é que a eleição do pivô seja aleatória, que ele escolha aleatoriamente quem será o pivô. Então, ele pode escolher, como os dados estão em uma ordem que você desconhece, você não sabe se estão ordenados de forma crescente, de forma decrescente, ou se eles estão desordenados, você elege aleatoriamente um valor. Ah, eu posso pegar o valor do meio? Não sei, porque de repente você escolhe, por exemplo, o maior, e ele vai criar um lado muito grande da tua partição e o outro muito pequeno. Então, essa aleatoriedade garante aí que você tenha melhores execuções um número maior de vezes. Então, acaba que, por fim, o método de ordenação quick sort ele é mais rápido do que o merge sort por causa da probabilidade da eleição do pivô aleatório ser um valor que dê balanceamento bom na hora de particionar o nosso array, né, na hora que a gente divide ele. Então, é por causa disso. E a minha proposta para vocês como trabalho é a seguinte: como nós já resolvemos aqui, a gente resolveu que o nosso pivô ele fica na posição final. Está na última posição. Então, colocamos ele fixo na última posição. E eu disse para você que colocá-lo fixo em algum lugar não é uma boa. Ele tem que ser posição aleatória, né? Você tem que conseguir colocar ele em algum lugar aleatoriamente para valer a pena. E é isso que eu quero, que você implemente isso. Então, o trabalho seu é fazer essa implementação. Aí você pode olhar para mim e falar, isso é fácil. É, realmente, fazer essa implementação eu garanto para você que é fácil. Eleger um pivô aleatório é dois palitos. O que eu quero de trabalho válido mesmo é que você me prove que fazendo o sorteio aleatório do pivô, você tem ótimas execuções mais vezes do que com um valor fixo na última ou na primeira posição. Então, você vai ter que me provar que os dados vão ficar melhores de tal forma que o pivô seja aleatório ou que seja fixo. Você vai ter que me provar. Então, você vai fazer um trabalho de fazer a implementação do pivô aleatório e fazer uma análise para mim, gerando dados. Você vai ter que fazer aí talvez eu faria, no caso de vocês como alunos, eu trocaria esse caboclo daqui de um objeto por um tipo primitivo inteiro, para ficar uma geração de números aleatórios. Fácil assim, jogo e troco por inteiro e vou fazer isso daí. Mais tranquilo, para gerar os números. Ou ponto flutuante também, né? Se você quiser trabalhar com double, não tem problema. Double ou int, mas um array de tipo primitivo double int. E aí você vai fazer algumas execuções aleatórias, só que você tem que executar com um pivô fixo no final e executar com um pivô aleatório. E você tem que contar quantas vezes ele teve uma ótima execução. E aí você vai ter que contar e provar estatisticamente que em uma bateria, sei lá, se você fizer 10 rodadas para mim, em 10 rodadas o pivô fixo é melhor. Se você fizer em 100 rodadas, o pivô aleatório é melhor. E se você fizer em 1000 rodadas? Se você fizer em 1000 rodadas, o pivô aleatório ainda continua sendo melhor. Então, é isso daí que eu quero que você me prove por A mais B. Eu quero um programa que você consiga fazer o pivô aleatório e o pivô fixo e me provar qual dos dois é melhor estatisticamente, com dados, você executando baterias de teste, que eu posso olhar os testes e tirar informação olhando. Olha, o teste 1, o melhor foi esse, o teste 2, o melhor foi aquele. E aí eu vou conseguir eleger e você mostrar estatisticamente isso daí para mim. É esse o trabalho que eu proponho para vocês. É um trabalho bem bacana, é um trabalho que você pode fazer geração automática de valores. E aí, como você trabalha com arrays de tamanho fixo, por exemplo, você pode trabalhar arrays com, sei lá, faz um primeiro teste, né? Eu acho que você pode pensar, trabalhar com array de 10 elementos, de 15 elementos, trabalha com array de quantidade única, para um lado e para o outro, ou seja, para a ordenação com pivô fixo e a ordenação com pivô móvel, com pivô em posição aleatória. E você faz análise disso daí e vai coletando essas informações para saber qual que foi melhor e qual que foi pior. E aí tira uma estatística disso, me prove por A mais B qual que você achou que é melhor.
Entenderam a execução? É isso daí. Gui, você tem alguma coisa? Quer falar? E, senhor, para eu saber se um teste foi melhor que o outro, é por tempo de execução ou, sei lá, por quantidade de movimentação que um faz a mais que o outro, passos? Você pode fazer por quantidade de chamadas, profundidade, porque o que acontece? Lembra qual que é o ponto falho do merge sort? É a profundidade que ele vai. Então, se ele for na menor profundidade, é log de n que ele vai. Se ele for na pior profundidade, é n. Então, você pode ver isso daqui, essa diferença de profundidade, de chamadas do método de particionamento. Ah, chique, senhor, valeu. E aí fica fácil. Não é difícil, não tô de sacanagem, não é difícil. Muito pelo contrário. É assim que a gente vai descobrir que um algoritmo é melhor que o outro, botando para testar, além, obviamente, da análise que a gente vai fazer aí, dos códigos, a gente quer saber por A mais B em execução. Será que, realmente, estatisticamente falando, essa ideia do pivô aleatório é interessante ou não? Será que eu eleger um pivô aleatoriamente vai funcionar? Vai resolver o meu caso? Vai fazer com que eu chegue em mais ótimas execuções do algoritmo do que em piores execuções? Então é isso que eu quero descobrir. E eu quero que vocês me provem por A mais B, com o código, com a execução. Ah, e como que você vai me entregar isso daí? Obviamente você vai ter que ter um código, você vai ter que ter um ponto Java da vida, no mínimo, para poder fazer isso. Então você vai ter que ter um algoritmo de ordenação quicksort implementado. Pode copiar esse daqui com pivô fixo e depois você fazer um segundo método de ordenação com pivô móvel, com pivô que se movimenta aí a posição aleatória. E você vai ter que ter um esquema de geração dos seus arrays. Você vai ter que gerar os mesmos valores para dois arrays diferentes. Um para rodar no primeiro quicksort e o outro para rodar no segundo quicksort. E aí você vai guardar essas estatísticas aí. Você executou, contou, guardou. Zerou de novo, executou com outros dados, guardou. E aí, depois de algumas rodadas, você consegue ver para mim quantos são os passos, né, que deu de diferença. Não sei se, por exemplo, a quantidade de elementos pode influenciar. Então, você pode testar, por exemplo, com, sei lá, 1000 rodadas e arrays de 5 elementos. E depois executar de novo para 1000 rodadas, só que com array de 70 elementos, de 500 elementos. Então você pode aumentar a quantidade dos arrays para poder ver também isso daí. Eu acho que é uma boa para você poder ter valores estatísticos verdadeiros quanto à execução. Então você pode testar com variando a quantidade também, o tamanho dos arrays. Roda todos de um tamanho só, depois você muda o tamanho do array, executa de novo e você pode fazer esse processo daí contando. Fica legal. Que tal a brincadeira? Espero que vocês se sintam instigados a descobrir. O algoritmo está pronto, a gente já desenhou ele, está disponível para vocês. Só precisa fazer um ajuste. É literalmente um ajuste rápido para ser feito, para criar outro método. Faz um Ctrl+C, Ctrl+V no método e descobre lá que você vai ter que fazer, na verdade, um quicksort, um particiona novo, né? E depois mudar o pivô. Só isso daí. E ver se essa mudança no pivô não vai dar problema, né? Tem que testar esse cara daí separado para ver se vai dar certo. Esse pivoteamento aleatório daí, para ver se ele não vai zoar o barraco. Se não zoou o barraco, beleza, você tem aí o negócio resolvido. Só fazer a geração e me provar. Acabou. Se você quiser escrever um texto explicando, mostrando, quiser fazer gráfico, quiser mostrar dados salvos no Excel, com planilhinha, com gráfico, como você quiser. Se você quiser mostrar no teu código, não me importa. A forma fica a gosto de vocês. Eu só quero que você me mostre. É isso daí, então, a minha proposta de trabalho do Quicksort otimizado, né? Que você vai fazer aí. Beleza? Pode ser? Mais alguma dúvida? Se não, é isso daí.